Olá, gratidão. Hoje a gente vai falar dos nossos mestres ascensos que estão entre nós. Diversos mestres ascensos, diversas energias, diversas consciências cósmicas, consciências das mais elevadas, consciências das mais amorosas, harmoniosas, consciências que transcenderam toda esse caos, vamos dizer assim, né? Essa movimentação energética há milhares de anos. E essas consciências estão entre nós nesse momento. Então nós devemos agradecer profundamente, perceber, sentir, nos voltarmos para o nosso centro, para trazermos essas energias para a nossa essência, para aquilo que nós somos. Afinal, tudo é uma onda só, como se diz, né? Uma grande consciência cósmica, uma consciência gigantesca que abarca tudo que existe. E nós, como seres cósmicos que todos nós somos, nós vamos aos poucos absorvendo essas energias, integrando essas energias no nosso ser. E a partir dessa integração a gente vai começando a perceber as mudanças e entendê-las e vivê-las. Então o propósito, né, da transição planetária e da presença dos nossos mestres nesse momento é de validar, digamos assim, o caminho, que só existe um caminho, né? Então validarmos o caminho, que é o caminho da ascensão, o caminho da evolução, o caminho de incorporarmos aquilo que somos. Então trazermos cada vez mais, manifestarmos cada vez mais o nosso modelo original, vamos chamar assim, né? Então os comandos têm aí os seus arquétipos, seus modelos, e estão todos buscando transmitir essas informações, manifestar essas informações, viver essas leis superiores, para que elas possam estar impregnadas ou contidas ou integradas a tudo que existe na Terra, seja nos reinos, nos seres humanos ou em todos os reinos da natureza. Então esse é um momento onde a energia principal é a energia do amor, sabedoria. Então aqui eu trouxe, tem aqui uma imagem de Jesus. Essa imagem me acompanhou durante longa data da minha vida, antes de chegar à compreensão e a esse encontro comigo mesmo e com os meus irmãos estelares. E essa imagem sempre fez parte da minha vida. E eu sempre coloquei ela diante de mim. Né? E está escrito aqui, ficarei olhando até que me entendas. Então, ficarei olhando até que me entendas. Eu continuei olhando essa imagem, muitas vezes pedindo, né? Pedindo uma luz, pedindo uma compreensão, pedindo coisas. Né? Até eu entender que nós não temos que pedir nada, né? Nós temos simplesmente que agradecer e nos dispormos a sermos aquilo que já somos. Então essa compreensão ela só vem a partir do momento em que nós começamos a nos conscientizar de quem somos. Né? Porque enquanto a gente está pedindo, nós estamos separados do campo, né, de todas as possibilidades, nós estamos separados do universo. Então isso é natural, porque cada um de nós passa por um estado, níveis de consciência, onde os véus, né, onde a nossa mente, o nosso ego está na frente, né, aquela famosa máscara que você quer tirar e ela continua lá, do personagem, que continua tirando conclusões e fala, não é isso, não é aquilo. Então, enquanto a gente não remove esse personagem de uma maneira completa, obviamente que a gente sempre tem coisas a remover, né? Mas enquanto a gente não remove a maior parte dele, ou seja, mais de 50% da nossa energia, ela tem que estar ser a energia da nossa essência.
Então a gente tem que manifestar aquilo que é o original, né? E não o ego. Então essa imagem fez parte durante muitos anos, até que me deparei também com um ser de luz que fazia pinturas mediúnicas, e eu falei, nossa, que lindo, né? E eu solicitei a pintura, né, a pintura mediúnica desse ser de luz, e aí veio uma imagem muito semelhante à imagem de Jesus, como um mentor que estava me guiando. Então eu me assustei, né, porque a coisa era muito próxima, e eu vi que existia algo que eu estava fazendo, né, e levei até um susto, né, e peguei a imagem de Jesus e falei, meu Deus, eu coloquei dentro de uma gaveta. Eu falei, gente, que eu comecei a sentir a presença do Mestre, do Cristo, em mim, e eu comecei a ficar assim, amedrontada. Eu falei, meu Deus, ele estava se movendo dentro de mim, todas as minhas energias estavam sendo movidas, removidas, e aí eu percebi que realmente existia uma força muito maior dentro de mim. Então, para todos aqueles que estão em processo de despertar, isso é natural. Obviamente que para cada um é de uma forma. Estou relatando como foi comigo, que o Mestre, o Cristo, começou a me sacudir. E aí, passado um tempo, eu comecei a assimilar e comecei a sentir um amor incrível, um amor enorme, algo que eu não podia conceber. Então, independente da situação externa que eu estava vivendo, aquele amor estava lá, estava me levando para cá, me levando para lá, e eu estava realmente em êxtase. Então, os estados de consciência dos nossos mestres que estão presentes nesse momento, estão sendo derramados sobre nós, né? Então, ou seja, aquilo que eles são, os estados em que eles já vivem, e que nós conseguimos acessar. Obviamente que determinados níveis não conseguimos, porque não estamos num corpo adequado para acessá-los, mas aqueles que a gente já consegue acessar, a gente vai acessar. Então, estados de consciência, de alegria, de felicidade, de amor incondicional, de saúde perfeita, de bem-estar, de paz, né, de uma paz que independe de todo o que está ao redor. Então, esses estados, eles precisam ser vividos. Então, quando você sentir uma paz, mergulhe nela, né? Então, você sentiu um toque de paz, mergulhe nessa energia, e viva essa energia, vá vivendo essa energia. Por quê? Porque essas energias estão vindo, não do seu ego, do seu personagem, mas da sua consciência. E essa energia que sai, que emana da nossa consciência, ela precisa permear os nossos corpos. Então, o seu corpo vai passar a estar também com esse estado de paz, de harmonia, de tranquilidade. Então, o que isso vai significar, né? Significa que você está se alinhando vibracionalmente com a sua essência. Então, os mestres, como Jesus, o que nos ensinou, na verdade, né? Tudo foi muito mal interpretado e as pessoas começaram a achar que tinham que seguir o que ele era, né? Na verdade, sim, segui-lo, mas nós, como entendendo que nós temos o Cristo dentro de nós, na verdade, nós despertarmos para a realidade de quem somos. Então, não é um Cristo externo, nem um Jesus externo, mas o personagem Jesus que despertou o Cristo, o Pai, e que começou a sentir que ele era um ser muito maior, um ser cósmico, um ser divino, que não poderia mais estar caminhando no mundo como um personagem, né? Então, isso é o que nós, todos, como seres cósmicos, passamos, ou temos que perceber e viver. Com cada um vai acontecer de uma forma,
mas no fim todos nós temos que despertar para essa realidade. Então Cristo, Jesus, é a energia principal, né, primordial desse planeta, que traz o amor, sabedoria, como uma energia condutora de toda e qualquer outra energia. Ou seja, se não houver amor naquilo que você faz, sabedoria para lidar com as situações, nós não conseguiremos caminhar nesse planeta. Então essas energias, digamos, essa veia condutora é a principal para que todas as outras energias possam se, digamos, agregar a ela. Então as soluções para as situações, as necessidades, o suprimento, todas as outras coisas, como ele disse, dadas de acréscimo, elas são decorrentes dessa grande energia, digamos assim, né, dessa consciência, dessa percepção e desse despertar dessa energia. Porque essa energia, ela precisa ser irradiada, ela precisa ser percebida, nutrida, alimentada dia a dia e emanada. Qualquer situação, qualquer realidade, qualquer circunstância que esteja vivendo, você vai utilizar, digamos assim, né, dessa energia para se relacionar com as pessoas, para se relacionar com a vida, para se relacionar com tudo. Então, deixo aqui um relato também do meu encontro, né, com essa energia, e que foi através de uma imagem de Jesus Cristo, que eu sempre mantive diante de mim. Agora, aproveitando a questão das imagens, o quanto é importante nós termos consciência das imagens que estão ao nosso redor, né? Então, essa imagem veio para mim desde criança, e eu sempre me senti muito feliz diante dessa imagem. Então, esse é um indicador, né, que nós devemos utilizar quando trabalhamos com imagens. Porque existem milhares de imagens disponíveis aí na internet, no YouTube, em todas as plataformas, que muitas vezes não são imagens de consciências cósmicas, não são imagens de seres de luz, não são imagens de mestres ascensos, ou que correspondam à energia do mestre ascenso. Então, muitas vezes a imagem pode parecer de um mestre ascenso, mas aquilo que está por trás, ou a intenção que está por trás daquela imagem que foi disponibilizada, pode não conter as energias realmente de amor, de sabedoria, de tudo que é necessário para a nossa vida fluir. Então devemos ter muita consciência em relação a isso e começarmos a perceber, quando você percebe que uma imagem está te transmitindo algo que você não se sente bem, você não deve utilizá-la, não deve usá-la para qualquer coisa, porque ela está dizendo no seu coração que não está em ressonância com quem você é. Então as imagens, elas são extremamente delicadas, porque são arquetípicas, são imagens que muitas vezes são usadas para outros fins, e nós temos que ter essa consciência. Então as imagens que nós usamos, né, no meu caso as imagens que ressoam no meu coração, são percebidas pela nossa egrégora, que sempre esteve presente, né, pela nossa consciência, pelos nossos irmãos uranianos e todos os irmãos estelares que estão coligados a esse trabalho, que nos fazem perceber imediatamente quando uma imagem não corresponde à realidade de amor, de evolução, de elevação, mais a qualquer outro objetivo. Então, atenção às imagens, e hoje é um dia muito especial, né? Vamos aproveitar também esse dia chamado aqui no nosso mundo humano, como Dia das Mães, dia de alguma coisa, mas para reverenciar também as consciências femininas, principalmente a consciência da Mãe Gaia,
né, da Mãe do Mundo, dessa Mãe que acolhe a todos nós e dessa natureza, né, dessa natureza verde, que tem que estar cada vez mais verde, cada vez mais bela, cada vez mais bonita, para que a gente possa viver num planeta harmonioso, amoroso, pacífico e principalmente humano, que essa humanidade comece a aflorar realmente aquilo que ela é, não o que ela gostaria de ser, mas o que ela já é. Então vamos manifestar a nossa imagem verdadeira, né? Vamos manifestar aquilo que somos e vamos agradecer a Gaia pela paciência gigantesca que ela tem com nós mesmos, né? Do quanto ela nos acolhe e aguarda que a gente se transforme para poder adentrarmos aí, como disse Cristo Jesus, nessa nova terra. Gratidão.